convidamos então nesta hora os irmãos a abrirem nesta epístola no capítulo 1. O encontro passado foi uma introdução, uma visão geral do objetivo, por que ele escreveu, para quem que ele escreveu, não é? As características especiais. Hoje a gente já vai estudar alguns versículos. Nós vamos ler inicialmente do 1 ao 5, igual fizemos no domingo passado, só que a gente já vai entrar neles especificamente. Então, Gálatas, capítulo 1, do 1 ao 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nos abençoa neste estudo da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale a cada coração aqui presente. Ó Deus, nos dê toda a assistência, nos capacitando a estudar a Tua santa palavra, para que haja crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu vou diminuir aqui o espaço, que eu acho que fica melhor. Amados, nós vimos então na aula passada a visão geral. Agora, feita essa visão geral, né, e considerando que está todo mundo a par, eu imagino que estava todo mundo aqui, vamos estudar, então, como costumamos fazer, ou um versículo, ou bloco de versículos, né, para que a gente possa entender. Tá? A gente viu que uma característica que vale a pena lembrar é que depois desse texto que eu li, Paulo, diferentemente do que ele faz na maioria das suas cartas, foi lido pelo irmão Hermélio um texto, eu acho pelo irmão Carlos, que estava com a esposa Larissa aqui, né? Só para ver que ele sempre dá podemos chamar de elogio, que ele tem sempre aquela igreja no coração, e que está sempre orando pelos irmãos, e sabe também que os irmãos oram por ele, esse tipo de coisa. Mas em Gálatas nós não vamos ver isso, tá? E aí a gente viu que é devido à urgência do assunto, que era a deturpação do evangelho, que Paulo tinha pregado àquelas igrejas da Galácia. Então, logo após esses 5 versículos que nós lemos, ele já começa a entrar no problema. Então, se der, a gente vai também hoje falar um pouquinho do 6, 7, 8 e 9. Vamos ver, a gente vai estudando a carta, como eu falei, apesar de 6 capítulos, provavelmente leva aí uns 12 domingos, eu acho, tá? Por aí. Então, essa introdução dele, ele sempre faz essa introdução, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, mas em Gálatas ela tem uma ênfase um pouco diferente. Ele é bem mais forte. E a gente vai precisar ver, né? Por quê? Porque Paulo está dizendo que ele é apóstolo, né? Dessa forma, abrindo-se um parênteses e fazendo questão de dizer, né? Porque ele poderia dizer Paulo, apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai. Não poderia? Ele poderia falar como fala maior nas outras cartas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, pela vontade de Deus, mas ele vai abrir aqui um parênteses e ele vai falar que não da parte de homens
e nem por homem algum. Não é? Por que ele estava dizendo isso? Ele faz essa introdução um pouquinho maior e dá essa ênfase. Nós já vimos que era por causa dos cristãos chamados judaizantes que estavam colocando, vamos dizer assim, em xeque, em dúvida, diante daqueles cristãos da Galácia, que nós vimos até, que foi na primeira viagem missionária, na segunda também ele passa lá, na ida e na volta na primeira, né? Aqueles cristãos estavam dizendo que para ser um verdadeiro cristão, o convertido, vamos dizer assim, aquele que recebeu o evangelho de Jesus Cristo, os homens principalmente tinham que se circuncidar, ser recebido pela comunidade judaica de acordo com a lei de Moisés. Aí ali podia incluir alguns batismos, porque a questão do batismo não era exclusiva ali de João, existia já esses banhos de purificação, coisas desse tipo, né? Simbolicamente, sempre profetizando lá. Desde o sacerdócio, né? O sacerdote tinha que tomar banho para colocar as vestes, não podia colocar veste de qualquer jeito, não, tinha que se lavar todo. Né? Era uma espécie de purificação daquilo que pode contaminar para que você entre. Então eles estavam incluindo isso e descredenciando o que Paulo ensinou, porque provavelmente deve ter tido questionamento. Ora, nós fomos ensinados pelo apóstolo e a equipe que estava com ele que nós não precisamos seguir leis judaicas, não é? Que Cristo é o cumprimento da lei, é o fim da lei, como está lá em Romano, nos dois sentidos, né? Fim como finalidade, tá? No grego tem esses dois sentidos, e fim como não é mais por meio dela, da lei. Então Paulo, ele precisa dizer isso aqui, que ele não foi levantado como apóstolo por homem nenhum. Tá? Não da parte de homem algum, como se algum homem, por exemplo, um apóstolo já existente dos 12, chegasse para Paulo e dizia: Paulo, nós decidimos aqui que você será apóstolo, você tem todas as credenciais, né? Aí alguém ia perguntar, mas quem não, foi Pedro, Tiago e João, os três. Ele está dizendo, não foi isso, tá? Eu não fui constituído apóstolo da parte de homens. Nenhum desses 12 chegou para mim e me chamou e me convocou porque viu em mim, né? E com base na autoridade que eles tinham recebido de Cristo, e me credenciou como apóstolo. Então ele já descarta essa possibilidade. Mas tem a outra partezinha que é nem por homem algum ou por meio de homem algum, né? Qual a diferença? Ela é pequena, mas é sutil. Esse por meio de homem algum ou por homem algum seria algum homem também, provavelmente um apóstolo já existente, que teria feito uma intermediação com Deus para colocar Paulo como apóstolo. Perceberam a pequena diferença? Tá? Não da parte de homens, ou seja, eu e Hermélio, por exemplo, achamos por bem levantar Cleito apóstolo, entendemos, nós temos autoridade dada por Jesus. Ponto. Ele está dizendo, não foi assim. E não foi por intermédio também de o apóstolo Carlos, orou e disse, não, o Senhor me revelou que Paulo vai ser apóstolo. Aí ele seria o intermediário. Ele fez uma intermediação entre Deus, né? Então ele está dizendo, olha, não foi dessa forma, tá? Eu vou dizendo de cara para vocês, ó Gálatas, que eu não fui constituído apóstolo assim. Ele não está nem entrando no mérito se haveria legitimidade ou não, tendo em vista a autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus aos apóstolos, né? Aquela coisa toda. Ele não está entrando nesse mérito. O que ele está dizendo é, não foi dessa forma. Isso para quê? Porque, como eu falei, os judaizantes estavam para poder implantar algo novo ou algo que eles entendiam que era o verdadeiro evangelho,
Eles teriam que quebrar aquele argumento que nós falamos, ad hominem. Eles tinham que chegar e tentar descredenciar o Paulo, de alguma forma, né? De alguma forma. E aqui é interessante, nesse primeiro versículo, você vê como um versículo é rico, mas ele diz que foi por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Isso faz de Jesus Cristo, né, para quem gosta, tem sempre aquelas perguntas, Jesus é Deus? Faz ele o quê? Se não foi por homem, nem por meio de homem, foi por Jesus Cristo. Porque se fosse por homem e ele quisesse ser que foi o homem Jesus, ele diria. Amém? Então, ele está claro aqui, ó, não foi nem da parte de homem, nem por homem, mas foi por Deus. Deus Filho e Deus Pai. Jesus é o executante, aquele que faz a vontade do Pai. Então, ele é apóstolo, isso é muito bom, que enfatiza a divindade ou a deidade de Jesus Cristo. Tá? Dentro disso aqui, você vê que ele exclui qualquer autoridade humana. E é uma forma de dizer, eu fui constituído apóstolo diretamente por Deus. Ponto. Diretamente pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mesmo o Deus de Moisés. Eu fui constituído apóstolo dessa forma. Então, exclui tudo que é humanidade e Jesus Cristo, que o ressuscitou dos mortos. Então, o comissionamento de Paulo foi diretamente por meio de Jesus Cristo, né? E aí a gente lembra lá do Atos capítulo 9, aquela caminho para Damasco, aquele encontro maravilhoso que ele tem com o Senhor, não é isso? Ele é ali, Deus manda Ananias, que era um servo que tinha em Damasco, e lá na casa onde ele estava, né? Lá ele é batizado, aquela coisa toda, recupera a vista, né? E o Senhor, conforme ele mesmo vai dando testemunho desse encontro, ele diz que o Senhor diz que apareceria outras vezes para ele. Então o Senhor tratou direto com Paulo. Era o Senhor, e ele vai falar isso nesta carta, um pouco mais na frente, que provavelmente não vai ser o assunto de hoje ainda, né? Mas apenas para a gente ver, no versículo 11 desse capítulo 1, se alguém quiser acompanhar, no versículo 11, tá ligado com o primeiro, ele vai dizer o seguinte, ó, mas faço-vos, vocês, ó Gálatas, faço-vos vocês saberem, irmãos. Lembre-se, ele está chamando os Gálatas de irmãos. Gálatas não deixou de ser igreja. Eles são irmãos em Cristo. Mas Paulo está ali com a urgência de não deixarem eles caírem em heresia de perdição. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Aí ele já eu estou só fazendo um vínculo. Ele está dizendo, nem eu fui chamado apóstolo segundo homens, e nem o evangelho que eu anuncio também é segundo homens. Tem duas coisas aí. Ele está falando tudo que veio direto de Deus. Tá? Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tá? Então ele precisa dizer isso para mostrar a autoridade. Porque alguém poderia estar alegando que não só o apostolado dele, como o ensino dele é influenciado por A, B ou C. Tá? Quer falar? O microfone para o irmão Hermélio. Então eu pulei aqui, a gente vai chegar lá. Mas só para dizer que Paulo está dizendo que toda essa obra, o chamado dele como enviado de Deus, o mensageiro de Deus, o embaixador de Deus como apóstolo, e o evangelho dele, tudo veio direto do Senhor Jesus Cristo. Pode falar, irmão? Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu não sei se o meu entendimento está correto, pastor. A palavra pai, se referindo a Deus aí, realmente tira toda a possibilidade de colocar Jesus Cristo não como Deus. Porque lendo aqui o que eu entendi, se ele coloca mais por Jesus Cristo e por Deus,
somente, não referencia o Pai, podia-se deixar assim uma incógnita a respeito da divindade de Jesus. Mas como ele coloca Deus Pai, eu entendi que claramente não tem como a gente duvidar a divindade de Jesus como Deus Filho, né? E ele evidenciando Deus Pai, que foi quem ressuscitou o Jesus Cristo quando ele veio em carne. Eu não sei se o meu entendimento está... Também é uma forma que até facilita, né? Essa palavra Pai até facilita, né? Porque a Bíblia vai usar isso várias vezes, a expressão o Deus isolado, mas vai usar muitas vezes no Novo Testamento Deus Pai. Aí fala, mas por que Deus Pai? Porque tem Deus, o Filho. Muito, muito bom, irmão. Isso exatamente. Né? E se também tivesse só Deus e ele excluiu todos os homens, Jesus seria o quê? Um ser angelical? Né? Homem ele não seria. Os homens foram todos descartados. Aí foi por Jesus Cristo, que não é homem. Né? Amém? Então, eu combinei aqui o 1, muito bom, Hermélio, com o 11, tem que controlar minha hora aqui, o 1 com o 11, para que os irmãos vejam que ele, nessa carta, a carta vai bater muito nisso, a pessoa dele como apóstolo, direto de Jesus, e o evangelho dele também, ele não aprendeu nem com Pedro, nem com Tiago, nem com João, nem com Barnabé, nem com ninguém, né? Eles andaram juntos, mas ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus. Né? Ele vai precisar, depois de Barnabé, para outras coisas, para apresentação em Jerusalém, que ninguém queria recebê-lo, tinha medo, pelo mal que ele já tinha feito, ficava na dúvida, poxa, esse homem agora, ele está armando alguma cilada aí, né? Então, recebeu de Jesus Cristo. No versículo 2, aqui, tá? E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, Paulo, quando faz essa saudação às igrejas da Galácia, ele diz que ele está com um grupo de irmãos, tá? Irmãos que estão comigo na igreja da Galácia. A igreja da Galácia. Ninguém sabe exatamente, como eu falei, da questão da datação e a localidade exata onde ele estava, tá? A maioria dos comentaristas falam que é impossível dizer quem eram esses irmãos, tá? Porque em algum momento Paulo tinha uma equipe muito grande, em alguns momentos era um pouco mais diminuta, dependendo do local. Aí alguns falam que provavelmente estava junto com Timóteo. Timóteo ele entra na segunda viagem. Aí se ele já estava com Timóteo, significa que ele escreveu essa carta um pouco mais para frente do que a gente pensa. Então não tem exatamente como saber. Outros falam que ele estava com Gaio, com Tíquico, todos cooperadores. Mas o que esse segundo versículo vai nos informar é que Paulo escreve juntamente, né, todos os irmãos que estão com Paulo estão sabendo da escrita aqui, do conteúdo. Então, o que é que há? Há uma concordância com o que Paulo está escrevendo. Então, não é só Paulo falando isoladamente, é Paulo e todos os irmãos que fazem parte do trabalho com ele, corroborando tudo o que está sendo escrito aqui. Porque alguém podia questionar, mas apóstolo, isso aqui, essa parte não está certo, essa parte não tem que observar. E aí eles, não, tudo que vai ser descrito aqui nessa carta, os demais irmãos que estão comigo, né, também já tomaram conhecimento do inteiro teor e estão também mandando para vocês. É o conjunto. Né? Então, Paulo, o apóstolo, e todos os irmãos, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus e Deus, de novo aqui, ó, Deus Pai, né? E da de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse título, essa questão de graça e paz, né, é interessante, porque sempre que aparece na Bíblia, notei aqui, juntas, ela vem sempre nessa ordem, graça e paz, né? Você não vai ver paz e graça,
vai ver graça e paz. Agora, isso não quer dizer que você não vai ver a palavra graça isoladamente ou paz isoladamente. Mas quando estão juntas é graça e paz. Porque primeiro nós recebemos de Deus a graça. O favor dele vem de Deus para nós. Nós não temos como subir, né? Deus é que derrama da sua graça. E a paz é um segundo passo, consequência daquele que vive debaixo da graça de Deus. Né? Se a gente vive segundo a aliança, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e verdade por meio de Jesus Cristo. É o capítulo 1 do Evangelho de João. Você lendo ali, você vai ver que ele vai dizer, olha, graça e verdade por Jesus Cristo. Então, primeiro é a graça de Deus, é o favor de Deus. No teu favor está a vida. A vida está no favor de Deus o tempo todo, tá? Vem de Deus. Então, graça e paz. E sempre ele está trabalhando aqui, vocês estão observando, o conjunto entre o pai e o filho. Tá? O pai e o filho. Então, seguem essa ordem. Agora a gente vai talvez demorar um pouquinho nesse 4, porque esse 4 é muito profundo. Esse versículo 4, ele é muito profundo, irmãos, tá? Para nós. Quando diz aqui, o qual se deu a si mesmo, esse o qual está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que é o que termina o versículo anterior, 3. Quem termina o versículo anterior, 3, é com o Senhor Jesus Cristo, a graça da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, o qual, ou seja, esse último que eu falei, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Essa primeira parte do versículo, se deu pelos nossos pecados, fala exatamente do sacrifício substitutivo, da expiação. Né? Ele se deu no nosso lugar. Ele se deu no nosso lugar para pagar os nossos pecados, a nossa dívida, Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo vai fazer isso fortemente? Porque ele, quando for expandir a sua carta, isso aqui já está escrito, que é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho já está no começo aqui. A essência da Boa Nova, né, ela está parcialmente aqui. Nós vamos ver aqui, tá? Mas já vem dizendo, olha, quem se deu por nós foi o próprio Deus Filho, para expiação do nosso pecado. Mas aí vem algo interessante. A palavra diz que, além disso, ele fala de nos livrar do presente século mau ou da presente era, depende da sua versão bíblica, como está na sua... algumas versões falam do mundo, deste mundo perverso, enfim, como existem várias versões, tá? A questão desse pagamento pessoal não é o único propósito da doação da vida que é oriunda do Senhor Jesus. Ele, naquilo que o pastor Cleiton, até nas aulas sobre salvação, tal, ele fala, não foi só, porque podia parar ali, mas ali só aquilo não daria direito ao nosso ingresso no céu. Tá? Aquilo ali você tem o perdão dos pecados, mas eu preciso ser justo, eu preciso ter a justiça de Deus pela graça também imputada a mim. Tá? Então Jesus ali, ele deu a sua vida, pagou por toda a humanidade, ali sim, aqui fala muito mais da humanidade de Cristo, porque ele teve que se fazer um igual a nós, Jesus Cristo homem,
para, pela raça humana, pagar todos esses pecados de todos. E ele pagou o pecado de todos, não é? Aí tem sempre aquelas perguntas: por que todos não se salvam? Porque tem que ter fé. Porque alguém pode dizer: eu não creio nisso. Então é um problema da pessoa. É um problema da pessoa, né? Eu não creio nisso. Mas ele vem e dá isso, tá? A segunda parte, irmãos, é importante, porque ele se deu a si mesmo por nossos pecados, mas você vê que é para nos livrar do presente século mau, ou era mau, ou mundo mau. E eu achei interessante o comentário que está no comentário Moody, né? O comentário Moody, que é um dos, em homenagem ao Dwight Moody, foi um grande evangelista, avivalista dos séculos passados. Eu anotei aqui o que eu vi lá, achei muito interessante. Ele falou assim: olha, o homem precisa ser libertado, liberado, livre, arrancado da sua posição neste mundo perverso. Então você vê duas coisas aqui. Você vê a morte do Senhor Jesus, porque nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. O Senhor Jesus fala isso para os apóstolos, né? Lá em João 17. E vi uma frase, amados, né? Era interessante que tivesse mais gente aqui. Uma frase que está lá, que o escritor coloca no comentário, que é muito interessante. Ele diz assim, ó, preste atenção: o evangelho não é uma mensagem de melhoria de vida, da vida secular, né? O evangelho não é uma mensagem de melhoria de vida, mas uma mensagem de libertação deste mundo perverso. Olha como é profundo isso. E o pessoal está indo nas igrejas para melhoria de vida. Ou não é? E eu achei muito interessante. Isso está no Moody, que é antigo, hein? Esse comentário Moody. Por isso que ele fala, irmãos, houve a expiação, houve, mas não foi só isso que ele fez. A palavra usada é como se fosse arrancados, tá? Quando o Senhor Jesus, ele nos livra, esse livrar, ele tem a mesma palavra usada assim, ó: se o teu olho pecar, arranca o teu olho e joga fora. Ele te tira das trevas, não está na Bíblia? E te transporta para a luz. Então, Jesus morreu por mim, pagou os meus pecados. Mas é como se ele dissesse: olha, aí no planeta Terra não é mais o ambiente de vocês. Ah, Senhor, mas eu continuo aqui. Eu sei, porque vocês vão continuar o trabalho. Não é isso? Vocês vão continuar o trabalho iniciado por mim, só que em outro ambiente, em outra forma de vida. Em outra forma de vida. É diferente. Então, eu estou falando desse versículo 4, por isso que Paulo introduz essa carta, já dando assim, dizendo: o evangelho é isso aqui, hein? E essa é a boa nova. Ele morreu por nós e nos arrancou para o seu reino. Aí o que é que estão querendo fazer com vocês? Tirar vocês da luz e voltar para trevas. É o cair da graça, que está também no evangelho, né? Nós só não vamos falar agora, porque senão vai falar tudo agora. Está lá para frente. Né? Mas é a tônica da carta de Gálatas: da graça tem descaído. Eu afirmo a todo homem que se deixasse circuncidar, aquela coisa toda, da graça tem descaído. Né? Então, irmãos, essa frase diz exatamente isso. Ele veio pagar os nossos pecados, mas para nos livrar, para nos arrancar, para nos tirar, nos libertar desse presente século mau. Era mau. Mundo mau. Então, algumas Bíblias, aqui tem a palavra mundo,
Se você for pesquisar por que está mundo, porque mundo é cosmos, regra geral na Bíblia, ali não vai estar cosmos, vai estar aion, que é uma outra palavra também que pode ser usada para mundo. Por quê? Porque aion fala de uma era, que você não sabe quando acaba, nem exatamente quando termina. Sabe que ela é longa, mas que tem fim. Então ele está falando disso. Eu vim tirar vocês de uma era má, de um mundo perverso, de um mundo onde a verdade, a mentira se passa por verdade, não é? De um mundo cheio de falsidade, ou seja, de uma era, de um ambiente que se vive completamente contrária à obediência a Deus, onde o homem é rebelde a Deus, onde o homem não gosta de submeter-se a Deus, para esse outro ambiente. Vocês agora são filhos da luz. Vocês são filhos do reino. Vocês são filhos de Deus. Então, o começo esse versículo 4, ele acrescenta, porque ele podia dizer só essa parte de morreu, tudo bem. Porque a Bíblia não é só uma carta, né? É uma sequência que 66 livros. Mas para nos livrar do presente, a gente tem que entender, amados, a profundidade disso aqui. Porque se a gente apenas dizer, não, Jesus morreu pelos meus pecados, uma vez salvo, salvo para sempre, ele já pagou tudo. Mas você continua vivendo neste mundo, segundo o sistema deste mundo, essa parte não é cumprida. Essa parte não é cumprida. Porque essa palavra livrar, libertar dessa era má, que terá um fim, porque a ira de Deus virá sobre tudo isso, haverá o julgamento de tudo, nação, povos, pessoas, tudo vai ser julgado. E só vai ser livre os que estiverem em Cristo. Então os que estão em Cristo foi aquele por quem o Senhor Jesus morreu pelos pecados e foram transportados para a luz. E não querem voltar para as trevas, porque isso é tudo, não é, figurado. A gente não está assim no meio, flutuando no meio de uma luz, ali tem trevas, não é isso. Isso é figurado no sentido de você saber, eu estou no mundo, mas eu não posso viver segundo os conceitos do mundo. Como que eu posso me dar bem hoje? Como que eu posso... O mundo pensa assim o tempo todo, é o normal. Deixa de ser bobo, rapaz, sei o quê. Ele veio nos transportar para um outro mundo. O mundo dele é verdade e justiça. Não é? O mundo de Deus não é esse mundo. Então a gente sofre realmente, enquanto estamos nesse mundo, diante do que a gente vê, principalmente agora, né, com notícias chegando facilmente para toda a população. Se a gente ficar muito ligado naquilo, a gente fica doente. Porque as coisas que são discutidas ali são coisas que vai te causar indignação o tempo todo. E você vai ficar o tempo todo indignado. Então, vamos gastar mais tempo, né, com a Bíblia. De vez em quando, né, nós não somos seres alienados. Saber o que é que está passando. Mas você não vai ver na Bíblia o pessoal preocupado quem era o próximo imperador. Os crentes não estão muito preocupados com isso. Quem é o próximo imperador lá em Roma? Quem é o governador agora da Judéia? Eu não vejo essa parte muito na Bíblia, não. Eu vejo a Bíblia dizendo para referenciar apenas. No tempo, quando não sei quem era da região da Síria, quando no tal era o rei não sei da onde, quando o outro era governador não sei do quê, mas que não tinha a ver exatamente com... Tem a ver, o que a Bíblia se preocupava o que é que os servos de Deus estão fazendo, independente de quem está no poder, em qualquer lugar do mundo. Então o Senhor já nos tirou desse mundo mau. Então a gente tem que ter cuidado, senão a gente vai estar mais envolvido com esse mundo perverso, e como cristãos a gente fica indignado, porque aquilo ali é a norma, e eles convivem bem, dormem bem com tudo aquilo ali, estão todos insensíveis, né? Dormem bem, estão cauterizados, né? É só a nossa função é orar para, da mesma maneira como o Senhor nos tirou, Ele quer que a gente vá também, trabalhe para tirar essas pessoas e trazer para a luz. Por quê? Porque esse mundo mal, esse aion,
essa era perversa, é assim que Deus define, era perversa, é o período todo, e ela é perversa porque quem habita nela é uma geração que Jesus chamou de má e adúltera, né? Até espiritualmente, porque buscam, na verdade, idolatrias, outros deuses que não o Deus verdadeiro. Então ela adultera espiritualmente. E má, porque não faz boas obras. Porque quando nós vamos para a luz, a gente começa a fazer boas obras. Tá? Boas obras. Então, entender o porquê que tem esses dois, porquê que assim, para nos livrar do presente século mal é tão importante você entender que Jesus morreu por isso também. Tem que ter transformação, né? Eu sempre falo aqui que o pastor fala, não é estático, tem que ter transformação. Ele pagou os teus pecados, e agora? Você vai continuar vivendo na mesma era, do mesmo modo? Não. Você entendeu, se alegrou com isso. Se você crê, o Espírito vem habitar em você, e você vai lutar contra tudo isso, e dia após dia a gente vai sendo transformado. Eu vou pedir para o microfone dar uma circulada, para a gente dar uma olhada e ver como a Bíblia, ela não, como sempre, ela tem essas... Quem pode ler Atos 2:40? Tá? Isso que eu falei, esse versículo a gente vai ficar um pouquinho ainda nele. É provável que a gente trabalhe só hoje do 1 ao 5, devido até a riqueza desse versículo 4. Porque esse é um resumo do Evangelho para ele expandir. Amém. Pode. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Quem está falando? Pedro, após o Pentecostes. Tem a ver com isso aqui? Salvai-vos. Ok, nós cremos, Pedro. Né? Porque eles ficaram compungidos. Nós cremos. Ficaram compungidos. O que é que a gente pode fazer? O que tem que fazer? Arrependei-vos e convertei-vos. Mas a palavra vai além e vai dizer isso aí, olha. Salvai-vos. Vocês agora, ao receberem o Espírito, se desloquem para a luz. Ah, mas eu vou viver na terra. Sim, mas ela vai passar. Você que vive na luz é eterno, porque agora você está com a palavra de Deus. Você é eterno. E nós vamos ver isso no versículo 5. Você é isso que a gente tem que entender. É isso que nós temos que entender. Tá? Então, ele pagou os pecados, mas não para você ficar estático no mesmo lugar que você estava. Por isso que nós pedimos o 2:40. Não tem como, amados. A Bíblia vai dizer isso o tempo todo. O mundo jaz no maligno, ou o mundo está no maligno, dependendo da versão. Ele está lá. Né? É um cemitério. É um cemitério. Jaz é de jazigo. Jazer. É onde se coloca mortos. Né? Então, ele está ali. Então, sai disso, vem para a vida. E a vida é Jesus. É caminhar com Jesus. Então, pagamento de dívida, paz com Deus e uma nova caminhada. Tá? Quem pode ler Tito 2, de 11 a 14? Tito 2, de 11 a 14. Vou passar para uma das irmãs aí. O foco é no 14, mas para os irmãos entenderem melhor o 14, eu pedi desde o 11, tá? Amém. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós,
para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém, obrigado, Janete. Fica nesse texto aí, eu vou estar. Então, esse texto aí, irmãos, vai dizer o quê? Jesus se deu. Isso a gente vai explorar um pouquinho também, tá? Jesus voluntariamente se deu. Ele se deu para quê? Janete falou ali, ó. Esse mundo mau, perverso, ele quer nos tirar para que a gente viva sobriamente. Como Pedro já vai dizer, olha, equilibrado, moderado, né? Equilíbrio. Você já sabe qual é o teu destino. Então ninguém está dizendo para você ficar enclausurado, não falar com mais ninguém. Mas como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele vai responder sobre casamento aos coríntios, ali no meio aparece assim, os ricos, como se não possuíssem, não abusem deste mundo. Ou seja, eu estou no mundo, mas não abusa dele não. Senão você está vivendo o mundo. Até os casados, ele diz, como se não fossem. Como que? Ele não está dizendo que não são. São casados. Mas cuidado para o casamento não ser o número 1 na sua vida. Senão, você, no dia que apertar, você troca o casamento, troca Jesus pelo casamento. E abandona Jesus. Ele vai explicar tudo isso. A questão ali é casamento. Eu estou só citando que Paulo vai dar exemplos assim bem hiperbólicos. Ele vai expandir para pessoas dizer, olha, tem muito, aquilo. Tudo que está nesse mundo, não abuse. Viva sem abusar. Viva sobriamente. Porque não somos daqui, gente. Quando Jesus morreu, ele pagou os nossos pecados e nos transportou para a luz. Esse texto aí de Tito é maravilhoso. Pode ler de novo? Vamos prestar atenção em cada palavra que a irmã lê, do 11 ao 14. Preste atenção. Como tem a ver aqui com o Senhor, por que o Senhor se deu por nós? Amém. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas... Guarda aí, peraí. Quem tem que fazer? Renunciar. Não, e quem tem que renunciar? Eu. Porque a graça de Deus já veio. Quem veio primeiro? A graça. Agora eu quero viver em paz com Cristo, renuncie a essas coisas. Sem essa, a salvação veio para todos os homens. Não creio. Aí não vai ter nem graça. Se ele não crê, não tem a graça, né? A graça é derramada, ela vem, mas você pode, como Estevão, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Qual é a era de um ser humano passando no meio dessa era mal? 70, 80 anos. O Espírito vai estar ali, incomodando. Pode continuar, de onde você parou? Sim. Vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Pode parar um pouquinho? O que é que ele cita de novo? Presente, século. Isso é sinônimo aqui do nosso... Como é que está no 4 aqui? Século mal. Presente, século mal. Aqui ainda acrescenta o tal do mal. Então a gente já sabe que esse presente século que Paulo escreve para Tito, ele é bom ou ele é mal? É mal. Não tem presente século bom. Só tem presente século mal. Aí ele já está dizendo, vocês têm que viver nele. Mas vocês têm que viver de forma diferente. Porque a graça chegou para você. Você agora já sabe que você é filho de Deus. Então esse 4 aqui em Gálatas, ele já dá uma autoridade para o apóstolo, que sabedoria, para sair falando o resto que ele vai falar, que eles vão se lembrar, e foi esse o evangelho que o apóstolo pregou. Tem nada a ver com esse negócio de circuncidar, voltar para a lei, cumprir os ritos, ser um prosélito para voltar para cá, agora eu posso ser cristão, como que diz a salvação é só para o judeu. E o irmão Hermédio falou, sem abstenção de pessoas, para todos. Pode continuar até o 14? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aguenta aí. Aguardando. Aguardar significa agora ou é hoje, amanhã, depois de amanhã, não se sabe. É continuado. Aguarda. Está demorando. Aguarda. Tem certeza que a gente vai morrer. Se Jesus não voltar antes, nós não vamos viver 1000 anos. Então aguarda. Porque você morreu na palavra. Aguardando. Glória a Deus.
A palavra diz que Abraão, lá em Hebreus 11, não alcançou nem um pé da terra prometida, como proprietário mesmo, como Deus prometeu. E morreu assim, crendo. Tudo isso darei a você, tal. Foi a descendência dele. Vai lá em Hebreus 11, você vai ver. Nem um pezinho. Isso aqui agora é tudo meu conquistado. Não, eu estou só mostrando o que já é seu, pela fé. Você vai morrer antes. E não vai ver. Pode continuar? O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? A gente já viu sobre boas obras em Efésios 2, 8, 9 e 10. Não é isso? Pela graça somente da fé, não, mas que Deus preparou boas obras de antemão para a gente fazer. Aí mesmo em Tito, só para você continuar, dentro desse tema, 3:8. Só o versículo 3:8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Os que creem em Deus. Boas obras. Então, essa questão da mudança, de você ser arrancado das trevas, desse mundo, dessa era mal para a luz, não é um assunto específico aqui. Está na Bíblia, está nas cartas. Nós temos que prestar atenção, não é? E por isso que eu vou ler aquela frase de novo que está no comentário Moody, o que o comentarista falou em função do que ele entendeu desse aqui. O evangelho não é mensagem de melhoria da vida secular. Isso vem como consequência. Tá? Até buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que eram o comer, o beber, o sustento com contentamento, viriam depois. Serão acrescentadas. Né? O evangelho não é mensagem de melhoria da vida secular, mas uma mensagem de libertação. Por que libertação? Porque se você não for liberto, a ira de Deus vai cair sobre você. A palavra de Deus é: sai dela, povo meu. Sai dessa Babilônia aí. Sai dela, povo meu. Sai da confusão. Para que não sejais cúmplices. Apocalipse 18. Para que não sejais cúmplices das suas prostituições. Tá? Agora aqui o tempo todo a gente viu que quem é que se deu? O próprio filho. Aí a gente fala assim, não, mas não foi o pai que deu. Vamos lá em João 3,16. Claudinha, lê alguma coisa, Claudinha. João 3,16. Esse aí você sabe até sem abrir, mas... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui diz o quê? Quem deu? O Pai. Deus o Pai. E aqui onde a gente está lendo, em Tito, diz que Jesus se deu. O que é? Mais uma vez, a divindade, a harmonia perfeita, Pai e Filho. Não existe assim, o Pai me obrigou. O Pai não obrigou, não. O Pai não obrigou, não. É porque é harmônico, ele ama fazer a vontade do Pai. Ama fazer a vontade do Pai. E é o que está no próprio finalzinho aqui do versículo 4. Tudo isso foi feito segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Se Jesus não quisesse vir, está tudo certo, ele continuaria sendo filho de Deus. Problema nosso. Problema nosso. Então a gente precisa entender que ele veio por amor. Porque ele nos ama. Porque ele nos ama. E quer que nós não sejamos alvo da destruição desse mundo mau, desse mundo perverso, dessa era perversa, dessa geração má e adúltera que tem que ser arrancada e ganhada para Jesus. Amém? Então, o Pai deu o Filho, e aqui, aí você vai dizer, foi o Pai ou foi o Filho que você... Os dois juntos. Eis-me aqui, envia-me a mim, lá no Isaías 6. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Né? Até profético. A Isaías, depois de transformar, eis-me aqui, envia-me a mim. Com o filho. Estou aqui, meu pai. Deixa que eu vou lá. Não é obrigado, não. É por amor. Eu sei que o Senhor ama a sua criação, a nossa criação, né? É como um de nós. Eu vou lá morrer por eles. Eu vou levar a luz nas trevas. Amém, amados? Isso é um negócio, né?
Está quase terminando. Alguém já ouviu falar, eu sei que não é da Bíblia, mas de vez em quando, né, eu lembro do pastor Carlos falando quando Paulo estava em Atenas, ele cita poeta, né? Ele cita o poeta de vocês diz isso, que não, né? A maioria já ouviu falar, eu também não sei com precisão, mas já ouvi falar tanto que a gente grava um pouquinho, chamado Mito da Caverna de Platão, né? A gente já ouviu mais ou menos, né? Se eu tiver aqui, os pastores também podem me ajudar aí no finalzinho aí, né? Dando os detalhes. Mas de maneira resumida é o seguinte, uma sociedade inteira vivia dentro de uma caverna, no escuro. Estavam acostumados lá a se reproduzir, crescer, sempre no escuro, na caverna. Até que um dia, uma pessoa sai e vê que tem uma saída e tem luz. O cara nunca viu aquilo. Que coisa linda, tem vida, aqui fora tem luz, tal. Só que quando ele volta para avisar para os irmãos, a maioria não quer sair. Está tudo acostumado lá. Não, eu não conheço, eu não creio nisso, não. A gente está aqui é a nossa casa. No escuro, vem cá ver a luz. É o mito da caverna de Platão, que foi um filósofo. Então, estou dizendo com todas as aspas, não é a Bíblia, é um filósofo grego, né, que fala de uma comunidade que prefere morar na luz, mesmo alguém tendo descoberto, prefere morar nas trevas, mesmo alguém tendo descoberto a luz. Então, só uma meia dúzia de 3 ou 4 vai lá, tem coragem de ir com ele e vê que não morre. Não, se a gente foi morrer ali fora. Não, meu amigo, ali a gente que está na miséria, na lama. Vem ver o que... Não, por isso que eu citei. Exatamente, tá, irmãos? Por isso que eu citei. Muito en passant, tá? Então, vocês veem que o dar-se, o se dar, o Pai que deu, você vê mais uma vez, Deus é um só. A harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas coisas, nas suas decisões, não tem contrariedade, né? Por isso que o pastor, eu fico lembrando das mensagens, o pastor Cleiton falou, a razão primária de o Senhor Jesus ter vindo à terra não foi fazer a vontade de Deus, né? Agora, na vontade de Deus está incluído nos amar, nos salvar, tal. É isso. Fazer a vontade de Deus, que até para a gente aprender também, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Lembra a resposta, né? Os que ouvem e fazem a vontade do meu pai, né? Então, esse é o mundo ideal. A gente só consegue isso em Cristo, estando ligado em Cristo, irmãos. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas nós temos que buscar. Tá? Porque nós somos perseguidos o tempo todo para sermos atraídos para voltar para as trevas. Para dizer, olha, esse mundo que você está indo é um mundo desconhecido, rapaz. Fica aqui que a gente conhece. A ciência conhece mais, não sei o que conhece mais. Tá? Então, Jesus Cristo, ele se dá a si mesmo voluntariamente. É um amor, esse amor, ele excede, como a própria Bíblia diz, todo entendimento. Tá? A gente aceita, a gente se agarra nele, mas entender, compreender, né? Porque o que o nosso Senhor Jesus passou, meu amado, e ele sabia de tudo, né? Não foi surpresa, ele sabia de tudo, ele estava cumprindo a vontade do Pai. E aí ele termina essa introdução dizendo, ao qual, aí já é o Pai, ele está falando, glória para todo sempre, amém. Ou em algumas versões, por todos os séculos, ou de séculos em séculos, ou de geração em geração, vai depender das suas versões, quer dizer, algo que não é contínuo, não é? Séculos em séculos, para todo sempre, amém. Né? É o famoso glória a Deus, né? Glória somente a Deus, pelos séculos dos séculos. O que isso quer dizer dentro da sequência que nós lemos? Que Deus está falando de uma era chamada Aion e está te tirando para andar segundo a vontade de Deus, porque se você andar segundo a vontade de Deus, o teu tempo será esse de Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Eternamente. Amém. Você sai de uma era perversa, grande, mas que tem fim,
e passa a viver agora a eternidade. Então, pela fé, nós já vivemos a eternidade. A gente sabe que a gente está no campo de batalha, estamos numa guerra. Guerra é desconfortável. Guerra é desconfortável. Não é? E às vezes esse desconforto não é os terceiros, nós mesmos. Nossa carne nos sabota, nossa mente também. E a gente não. Aí vamos para a palavra, porque é o que o Espírito de Deus. Aí a gente vai, o Senhor nos consola. Né? O pastor ontem mandou uma mensagem de consolo no grupo, né? Foi excelente para mim, eu estava precisando aqui, foi excelente para mim, entendeu? É isso que vai nos sustentando, porque as nossas guerras físicas e mentais e limitações nossas já é um grande inimigo, para andar no Espírito, né? Então, ele nos tira desse tempo, amados, para você estar junto com Deus. E estar junto com Deus significa viver eternamente com Deus. Não significa dizer que você agora vai ser Deus ou querer ser maior do que Deus, como aquele anjo lá que caiu, né? Queria ser maior do que o próprio Deus, queria ser maior do que o Criador. Não. Deus nos ama e está levando a gente para esse tempo. Então, Paulo, né? Vamos ficar de pé, já vai dar 10 horas. Paulo, ele faz uma introdução que dá todo um respaldo para ele expandir a carta. E nessa introdução, né, nós vimos aqui a autoridade apostólica dele, que vai ser diferente um pouco das outras cartas, porque ele vai falar nem de homem, nem por meio de homem, mas o principal é esse 4, porque esse 4 aqui é o resuminho do evangelho que Paulo pregou. Esse 4, ele está falando, ó, o Senhor vem tirar você disso aí, meus amados. Esse é o evangelho, né? Aí na próxima aula a gente vai ver, começar com admiro-me, o maravilho-me, enfim. Né? Aquela parte que eu falei para os amados, que não tem mais aquilo, não cesso de dar graças a Deus por vocês, não vai ter isso. Ele já vai entrar, né, dizendo, olha, o problema sério que está tendo lá, que ele não gostaria, mas era urgente e precisava dele fazer isso. Amém, amados? Por hoje, está ótimo. Aqui nós vimos 5 versículos, tá? E o mais profundo, sem dúvida, esse 4. Leiam com calma, procurem mais coisas, vocês vão ver esse 4, como é profundo esse versículo 4. Vamos orar agradecendo a Deus. Deus amado, nós oramos a Ti nesta hora, nós Te bendizemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor, de estarmos reunidos aqui, estudando a Tua santa palavra, Senhor. Nos dá um intervalo, ó Deus abençoado, ser conosco em tudo, e que também os nossos corações estejam preparados, ó Deus, para receber a Tua mensagem, ó Deus, dentro de alguns minutos. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.